Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Mas antes eu quero registrar a minha alegria pela presença conosco do irmão Misael e irmã Tereza. Casal querido, não é? Sempre ativos no trabalho de Deus, hoje dando-nos a honra da visita. Deus abençoe, queridos. Vamos ler todos juntos, meus irmãos, Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, que dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Assentai-vos. Às vezes eu fico em crise comigo mesmo, como hoje, quando nós estamos comemorando o aniversário da igreja, e o coro cantando tão bonito, eu acho que a congregação preferia que os irmãos continuassem cantando. E como é que eu vou fazer? Prego ou não prego? Mas afinal de contas, eu tenho uma congregação de internautas e no rádio, que não está aqui para ouvir o coro, como os irmãos estão ouvindo. Então eu tenho uma dívida para com aqueles que não estão aqui na igreja, porque na verdade, se nós continuássemos ouvindo o coro, os irmãos não perderiam realmente. Mas Deus colocou no meu coração falar à igreja para dizer-lhes da nossa responsabilidade como igreja de Cristo. Estamos comemorando 91 anos. Que data linda! Anualmente nós temos a alegria de dizer a Deus muito obrigado por proteger, por amparar, por dirigir, por comandar, por fazer a igreja crescer. E o Senhor Jesus estava com seus discípulos. Ele se dirigiu para as regiões de Cesareia de Filipe. Essa região era uma região problemática, porque é uma região que abrigava muitos templos, uma região que adorava muitos deuses. A história conta que nessa região, no passado, o Deus que se destacava era Baal, que nós conhecemos muito do Velho Testamento. É nessa região tão idólatra, é nessa região de pecado, é nessa região de tantas dificuldades espirituais, que Pedro dá uma resposta que entrou para a história. Se nos perguntasse quem é Cristo, claro que todos nós saberíamos responder. Eu duvido que aqui esteja alguém que não saiba responder quem é Cristo. Se eu perguntar quem é Cristo, você vai falar: é meu Salvador. Mas é muito fácil nós falarmos isso. Mas para Pedro não era difícil, não era fácil. Porque ele estava falando num ambiente hostil. Ele estava falando num ambiente antagônico. Ele estava falando num ambiente de inimigos. Lá no mundo, no trabalho, lá no lugar onde nós vivemos e que estamos cercados de incrédulos, de pessoas ímpias, quantos diriam: Jesus é o meu Salvador? Foi num ambiente hostil que Pedro
respondeu a Jesus, quando Jesus perguntava: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Pedro declarou. Que declaração histórica! Que declaração extraordinária! Que declaração tão cheia de poder! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Herodes o Grande, ele pensava que não era Cristo o Filho de Deus. Ele achava que Jesus não era nada mais e nada menos do que João que houvera ressuscitado. Ele pensava que era João que ressuscitara dentre os mortos. Mas havia outros que pensavam que era Elias. Em Malaquias capítulo 4, versículo 5, nós encontramos: eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Os judeus então pensavam, alicerçado nesta palavra de Malaquias, que Jesus, para eles, era Elias. Outros achavam que era o profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias estava em voga, a sua mensagem, a sua profecia, a sua palavra causava tanto impacto entre os judeus, que eles achavam que Jesus era Jeremias, o famoso profeta chorão. Meus queridos irmãos, não interessa o que os homens dizem, quem é Jesus. Eu vou falar uma coisa que muitos podem ficar preocupados. Não me interessa para mim o que vocês acham quem é Jesus. Não interessa para mim o que essa congregação acha quem é Jesus. Não me interessa a opinião de ninguém. Só me interessa a minha opinião a respeito de Jesus. Para Jesus o que interessa é a opinião do crente, é a opinião do discípulo. Eu não vou achar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, porque Pedro disse. Eu não vou achar que Jesus é o Cristo, porque a igreja diz. Eu não vou achar que Jesus é o Cristo, porque os teólogos dizem. Eu vou achar que Jesus é o Cristo pela minha experiência pessoal. É pela minha experiência pessoal. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, quando você se arrependeu de seus pecados, entregou o seu coração para Jesus, por causa disso, e somente por causa disso, você começou a sentir e pensar e saber e anunciar, como Pedro anunciou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que resposta extraordinária! Resposta clara, resposta certa. Mas sabe por que Pedro respondera com tanta autoridade? Não era por causa da sua autoridade, não era por causa dos seus conhecimentos, não era por causa de nada, mas tão somente por causa da revelação de Deus. Deus revelou a Pedro. O Espírito Santo entrou no coração de Pedro, entrou na mente de Pedro, entrou na vida de Pedro, para que ele, cheio de autoridade e cheio de graça, dissesse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que alegria para Jesus! Que alegria para Jesus! Quando Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa foi a resposta de Jesus. Jesus perguntou: o que os homens falam a meu respeito? O que os homens falam a respeito do Filho do Homem?
tanto palpite, tantas respostas, mas a de Pedro cheio de graça, a de Pedro pela revelação do Espírito, somente pela revelação, ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus de imediatamente falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há muita gente que acha que Jesus estava falando que Pedro seria cabeça da igreja. Lê do engano. Há muitas pessoas que pensam que Pedro é cabeça da igreja, que Pedro é fundamento da igreja. Tu és Pedro. Na palavra grega, tu és Petrus. E tu és Petrus significa tu és pedra. Tu és Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra, na língua grega, Petra. Petrus é diferente de Petra. Petrus é Pedro, é pedra. Petra é uma pedra grande, é a pedra fundamental. Pedro é uma simples pedra. Como eu sou pedra, como você é pedra, como você é pedra, como todos nós somos pedra. Mas a pedra fundamental é Jesus. Só Jesus é a pedra fundamental. É a pedra sobre a qual a igreja está assentada. É a pedra sobre a qual a igreja está construída. A igreja está plantada sobre esta pedra que é Jesus. Jesus é a pedra fundamental. A igreja, meus prezados ouvintes, queridos irmãos, é edificada sobre a pedra que é Jesus. E nós somos pedras que fazemos parte deste edifício espiritual que não há comparação na face da terra. O maior privilégio que o crente pode ter é ser membro do corpo vivo de Cristo, é ser pedra viva, que o apóstolo Pedro fala de maneira muito clara na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 5, dizendo que nós somos pedras vivas. O somatório das pedras vivas espalhadas por todo o planeta, em todos os tempos, constitui a verdadeira igreja de Cristo. E eu dou graças a Deus, porque eu sou uma pedra, ainda que pequenina, ainda que pequena, mas sou sim uma pedra. Sabe por quê? Porque Cristo morreu na cruz por sua igreja. Jesus morreu na cruz para nos salvar e por nosso intermédio formar a sua igreja, formar a sua família, formar o seu povo. Tu és Pedro, tu és pedra, simples pedra, pedra que se confundem umas com as outras, mas sob o comando, sob a direção dessa pedra fundamental, sobre a qual a igreja está plantada. A palavra de Deus nos fala em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, lá no Velho Testamento, fala a respeito dessa pedra fundamental que é Jesus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é Ele. É o testemunho de Moisés. Moisés está dizendo quem é Deus. Deus é a rocha,
É esta pedra sobre a qual a igreja está assentada. O Salmo 18:2 declara: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Não pode ser um homem. Não pode ser um homem. Limitado pelo tempo, limitado em todos os sentidos. Esta rocha não é outro senão o nosso Deus. Esta rocha não é outro senão o nosso Salvador. O mesmo Salmo fala no versículo 31, pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o Senhor? O Velho Testamento está dando conta. O Velho Testamento está corroborando com o Novo Testamento, dizendo que a pedra não é Pedro, a pedra é Jesus. Nós somos simples pedras. Nós somos simples componentes do exército de Cristo Jesus, nosso Salvador. Deus não poderia plantar a sua igreja. Deus não poderia edificar a sua igreja sobre uma rocha falível, sobre uma rocha humana, sobre uma rocha cheia de altos e baixos, como era Pedro. Não há fundamentação teológica, não há fundamentação filosófica, não há fundamentação cristã, não há fundamentação bíblica para dizer que Pedro, um simples homem, pudesse ser cabeça da igreja, pudesse ser sustentáculo da igreja, pudesse ser a proteção da igreja, pudesse garantir o crescimento da igreja. A igreja só cresce porque Jesus é o seu fundamento. E nós somos abençoados por fazermos parte desse maravilhoso edifício que se assenta sobre a rocha que é Jesus. Queridos, comemorando 91 anos, não sejamos pedras que se desmancha facilmente. Comemorando 91 anos, não sejamos pedras quaisquer. Que nós sejamos aquela pedra, independente do tamanho, pequeno ou grande, mas que exerça o seu ministério, que exerça a sua função, que Deus quer que nós exerçamos. Nós somos pedra, mas uma das pedras, como Pedro, de todo um edifício que se assenta na rocha que é Jesus. Cristo é a pedra angular. Cristo é a pedra verdadeira. Cristo é a razão de ser da igreja. Para isso, meus queridos, a igreja precisa amar, a igreja precisa viver, a igreja precisa se entregar, a igreja precisa se doar, o crente precisa dar tudo para que a igreja da qual você faz parte, da qual eu faço parte, seja uma igreja saudável para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao comemorarmos os abençoados 91 anos da vida da igreja, eu convoco toda a minha igreja querida, eu convoco toda esta congregação, eu convoco todos os internautas, todos os rádio-ouvintes, para falar: Senhor, Tu és Cristo, o Filho de Deus. Vamos anunciar, irmãos. Estamos em plena campanha de missões nacionais. Que bênção saber que a minha igreja garante o sustento de quase 1000 missionários espalhados pelo Brasil. Espalhados pelo Brasil, levando em cada cantinho a palavra de Deus. Que bênção saber que a igreja está envolvida numa campanha espiritual com tantos grupos formados para orar. Que bênção saber que a igreja diariamente se reúne para oração.
Que bênção saber que Deus abre umas portas para a igreja estar na televisão, anunciando a milhares de lares, a milhões de corações, a sua palavra. Que bênção saber que a igreja tem tanta gente que canta para adorar a Deus. Que bênção saber que nós temos um grupo de irmãos cujos talentos nos ajudam a melhor adorarmos a Deus. Que bênção sabermos que há um grupo que transmite o culto para pessoas que não poderiam entender a palavra de Deus, não fora a dedicação e a competência desses irmãos. Que bênção saber de uma igreja que se reúne para a comunhão, que se reúne para a adoração, que se reúne para realizar a obra de Deus. Mas, meus irmãos, ainda fazemos pouco. Fazemos pouco em relação ao que Deus espera que nós façamos. Nós fazemos pouco em relação a milhões de almas que estão indo para o inferno por não aceitarem a Jesus como Salvador, por não receberem a mensagem de salvação. Vamos, meus prezados irmãos, dar as mãos, vamos correr, vamos avançar para derrotar o inimigo, não permitindo que o inimigo tenha espaço em nenhum coração da igreja, em nenhuma família da igreja. Vamos caminhar de joelhos. É de joelhos que a igreja avança, é de joelhos que a igreja marcha, é de joelhos que a igreja vence, não é correndo como soldados da infantaria, mas é de joelhos, é de oração que nós recebemos poder para que a obra de Deus seja realizada. Eu desafio a igreja para o ano eclesiástico de mais trabalho, de mais adoração, de mais pregação, de mais sustento missionário, de mais batismo, de mais tudo. Porque nós somos igreja, nós não somos um clube, nós somos igreja, não somos uma simples associação, nós somos igreja, e a cabeça do nosso corpo não é o pastor, a cabeça do nosso corpo é Jesus, e que Ele seja adorado, que o seu nome seja glorificado, e que nós, em todos os momentos de nossa vida, nós nos lembremos desse privilégio que nenhuma outra instituição nos oferece, mas a instituição igreja oferece. Sabe qual é? Qual seja? Somos corpo de Cristo, e como corpo de Cristo vamos avançar para a sua honra e para a sua glória. Que Deus nos abençoe. Querido Deus e Pai, é isso que nós queremos, falar contigo. Falar contigo muito mais do que falamos. Falar contigo, ó Deus, porque falar contigo faz bem à nossa alma. Falar contigo nos satisfaz. Nós queremos viver satisfeitos espiritualmente, ó Deus, por falarmos contigo. Permite, ó Deus, que a tua igreja fale. Permite que nós falemos. Permite que as famílias falem. Permite, ó Deus, que cada um fale. Que nós possamos sentir, ó Deus, as bênçãos de estarmos gozando da tua presença. A tua igreja, quando comemora os seus 91 anos, te agradece por tantas vezes que tu falastes através de grandes obreiros que passaram por esse púlpito, de grandes obreiros que passaram, que dirigiram esta igreja. Ó Deus, nós te pedimos que tu continues nos usando a tua igreja para impactar esta cidade, esse estado, para impactar o Brasil e o mundo, ó Deus, com testemunho de que nós somos teus filhos. Nós queremos viver comprometidos contigo. Nós queremos com a nossa vida falar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que esta seja a mensagem da tua igreja. Que não haja outra mensagem. Só esta mensagem. A santa mensagem do Evangelho. Que tu possas adentrar, ó Deus, nos corações que estão fechados, nos corações que estão endurecidos,
nos corações que ouvem a tua mensagem, mas não se decidem, mas transferem, ó Deus, a sua decisão, mas procrastinam, ó Deus, porque o maligno não quer que eles se decidam, o maligno não quer que eles se entreguem, e muitos estão se deixando vencer pelo maligno. Mas nós te pedimos, ó Deus, que tu tenhas misericórdia de todos, que tu possas abrir, ó Deus, os corações que estão endurecidos, mesmo daqueles que são crentes, que levam o nome bonito de crentes, mas não vivem como crentes. Nós queremos viver como crentes, nós queremos viver como os filhos teus, e só podemos fazê-lo, ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Por isso nós clamamos por misericórdia, nós clamamos pela tua graça, e te pedimos, ó Deus, que tu mudes os nossos corações, para que cada vez mais sejamos alvos do teu poder, e estejamos cheios de poder, para mudar, ó Deus, a vida daquelas pessoas que convivem conosco, mas ainda não são salvos, ainda não são consagrados. Que tu levantes, ó Deus, do seio das tuas igrejas, missionários, missionárias, que tu trabalhes no nosso coração para não desanimarmos em relação às campanhas missionárias, que tu possas trabalhar naqueles crentes que estão enfraquecidos, que estão afastados. Não deixe que nenhum, ó Deus, permaneça no mundo, mas todos voltem para o convívio contigo, através da tua igreja. Muito obrigado, ó Deus, por todas as partes deste culto. Ele não seria tão abençoado, ó Deus, não fora a atuação poderosa do teu Espírito em nossas vidas. Sustenta-nos, Senhor Deus, com a tua graça. Leva-nos em paz para os nossos lares. São bênçãos que nós te suplicamos e agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. E o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o seu povo espalhado pela face da terra, especialmente, ó Deus, com esta congregação aqui reunida, e mais especialmente, ó Deus, com a família da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, hoje e para todos sempre. Amém.